Então vamos lá, vamos começar a falar e agora a gente vai falar assim, só um pouco para a gente entender o passado de quem foi esse cara aí. Estão vendo aí? Esse aí foi Adolf Hitler. Então ele nasceu em 20 de abril de 1889 na Áustria, ele não era alemão. Ele foi o principal governante da Alemanha, então de 1933 até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Extremamente ditador, líder do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Assunto que a gente vai tratar muito também aqui nesse assunto da Segunda Guerra Mundial. Só ele desencadeou mais de 10 milhões de mortes durante esse período aí que ele foi grande Führer da Alemanha, grande chefe da Alemanha. Então, assim, desde jovem, Hitler possuía grande interesse pela questão nacional alemã. Ele era pintor também. Ele foi convidado, quando jovem, para participar da Academia de Pinturas. Então, ele era um cara muito inteligente. Além disso, ele serviu o exército durante a Primeira Guerra Mundial. Ele ganhou mérito, honra ao mérito, porque nos campos de batalha, porque ele era extremamente patriota. E aí esse extremismo alemão dele, levou ele a iniciar esse processo aí de nazismo. De que forma que ele iniciou esse processo de nazismo? Aqui agora a imagem dele mais recente para vocês verem. E a gente continuar falando aí um pouco como que ele fez isso. Então, o que aconteceu? Após a Primeira Guerra Mundial, Hitler retornou, a cidade alemã, porque ele serviu como soldado. Continuou no exército, só que ele era oficial da inteligência. Ele monitorava todas as atividades partidárias alemãs. Então, ele era um cara muito inteligente. Com o tempo desse monitoramento aí, ele passou a juntar pessoas em seu favor e criar um novo partido que derrubaria esse partido que estava no poder, que era até então conhecido como Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele criou o chamado Partido Nacional Socialista, que foi conhecido, que tinha sua abreviação como Nazi, Nacional Socialista, porque em alemão se escreve Nacional Socialista com Z, por isso Nazi. E foi daí, desse partido nazi, que surgiu o tão conhecido nazismo. Seu símbolo maior é esse aí que vocês estão vendo, a suástica, que hoje é extremamente proibido usar, publicar, falar bem, tirar foto do lado, é questão de crime. É crime no mundo todo. E quem faz esse tipo de encenação e é preso, ele dependendo do lugar aí, ele pega as piores penas que existe, porque está incentivando, Entende-se que está incentivando essa questão de milhares de assassinatos, do holocausto e de mortes e tal. Então, a suástica virou o símbolo do partido. A bandeira, aqui está em preto e branco, mas a sua cor era vermelha. A bandeira toda vermelha e seu símbolo branco em volta. Assim como a gente vê em todos os livros, internet, tudo que a gente pesquisa sobre ele. Hitler foi ganhando seu reconhecimento por discursar contra o Tratado de Versalhes, que é aquele tratado que nós já falamos várias vezes. Ele ia discutindo com grandes políticos rivais, aqueles caras que eram marxistas, que eram pessoas que concordavam muito com a questão do capitalismo e principalmente com os judeus. Ele tinha vamos dizer assim, um ódio muito grande pelos judeus. Disse que é por uma questão bíblica que conta aí, que é a questão da ocupação de Jerusalém. Ele acredita que ele é herdeiro direto de Jesus Cristo e que Jesus Cristo era extremamente branco como ele. Então tem toda uma ideia aí por trás que é muito profundo de se estudar. E a gente não vai falar disso por agora. Então, em 1923, ele conseguiu colocar o seu partido, o partido político que ele criou,
como grande partido da nação. Ele deu um golpe, né, no partido anterior e anunciou ali para a Alemanha toda uma grande revolução nacional. E aí formou seu governo. Matou-se muita gente nessa revolução. Então Hitler foi preso, foi condenado e ficou 9 meses na prisão. Durante o tempo que ele ficou ali na prisão, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, que na tradução é Minha Luta. Publicou ele em 1925, depois publicou novamente em 1927. Esse livro dele, pra vocês terem uma ideia, foi traduzido em 11 idiomas e foi vendido 5 milhões de cópias em 1939, justamente no ano que ele iniciou a Segunda Guerra. Então, se estava ali muito famoso, muito conhecido, vendendo muito, ele entendeu também que as pessoas estavam apoiando a ideia dele. Então, nesse livro já tinha ali seus planos de fazer com que a Alemanha tivesse uma nova forma de vida. Então, as pessoas abraçaram essa ideia, muitas pessoas abraçaram, alguns países também abraçaram essa ideia. Então, assim, o que é que ele fazia? Primeiramente, ele oprimia as minorias. Então, os homossexuais, os negros, pessoas com deficiência, judeus, eram extremamente perseguidos pelo exército nazista. Ele criou campos de concentração, que eram lugares onde eles prendiam essas pessoas. Essas pessoas geralmente nunca saíam desses campos de concentração, eram mortos ali, asfixiados por gases letais. Então, ele era um cara que incitou muito a morte, matou muito. Toda a sua forma política estava voltada em torno de violência e morte. Né? Os ideais políticos dele ali ficou muito conhecido, principalmente pela questão da inteligência que ele tinha e pela frieza que ele tinha em tratar essa ideologia que ele acreditava. O fim da vida dele não é muito claro, a gente não tem muitos livros escritos, mas não tem muita prova. Então, até então, acredita-se que ele suicidou, ele e sua mulher, Eva Braun. Então, acredita-se que eles suicidaram em 30 de abril de 1945, até porque eles seriam presos e condenados à morte. Conta-se a história que eles tiveram 4 filhos, mas esses mudaram de nome e ninguém, assim, diz que sabem quem é um dos filhos dele até hoje. Mas eles tiveram a chance aí de uma nova identidade e de desaparecer como herdeiro, né, dessa família, até pela questão da perseguição. Então, não se tem contato direto. Diz que uma das coisas que eles fizeram, os filhos, é fazer um pacto ali entre eles de nunca casar, nunca ter filhos, para que essa raça de Hitler se extinguisse por ali, não tivesse mais ninguém dessa família. Então é isso, sobre Hitler, é isso que eu tenho para falar. E aí a gente vai falar no próximo vídeo sobre o espaço vital, né, que é essa questão da divisão da Alemanha, o que ele queria e o início, então, propriamente dito, da Segunda Guerra Mundial.